Voltamos com informação para a torcida tricolor, hein? Primeiro aí, o caso do Everton Cebolinha, né? A gente até falou aqui no canal dias atrás, e hoje apareceu uma informação aí do Dezão, o sentimento tricolor. Teve uma conversa com o paparazzo rubro-negro, que é bem conhecido aí da torcida do rival, sobre a situação do Cebolinha, né? Dizendo que o Flamengo aceitaria passar para o Fluminense de graça, o que era um empecilho, né? O Fluminense já estava interessado meses atrás, mas tem um porém aí, e um porém que não vai agradar nem a parcela da torcida tricolor que gostaria dessa negociação. A gente vai explicar isso até o final do vídeo, então fica aí. Vamos falar também sobre a primeira semana cheia, né, do Marcão. Agora vai ter a semana inteira para poder treinar aí, e tem algumas dúvidas para o jogo contra o Atlético Paranaense, lá na casa deles, no domingo, 11 horas da manhã. Quem é que vai ser a zaga? Tem jogador também tentando recuperar a vaga, né? Estamos falando aí de Lúcio Acosta, de Savarino. E a zaga, o Thiago Silva provavelmente não joga. Vamos precisar ver aí quem é que tá voltando de lesão, quem é que vai formar a zaga do Fluminense nesse jogo. Então, ó, já vai chegando no like aí. Vamos trazer muita informação hoje. Clica no botão hypar que ajuda bastante a gente. E se inscreve no canal que aqui tem Fluminense todo dia. Fala tu, Fernandão. É isso aí, né, Rodrigão? Torcida Tricolor, quarta-feira cheia de informação. Eu acho que é informação demais para um vídeo só, mas vamos tentar aqui passar isso tudo para vocês, né? E realmente, cara, essa questão ali do Cebolinha, eu que era um dos caras que topava, que achava que ele seria um jogador ali importante para o Fluminense, porque teria uma característica diferente dos jogadores que nós temos no elenco, agora tô fora. Com essa informação aí do Dezão, pô, sentimento tricolor, todo tricolor conhece. O paparazzo rubro-negro, todo torcedor dos caras conhece, sabe que esses caras costumam acertar, são influenciadores grandes. Falaram que tem um pequeno grande empecilho, que para mim inviabiliza completamente a negociação, Rodrigão. Exatamente, né? Eles disseram aí que, beleza, o Flamengo topa passar, o Everton Cebolinha, ele já não tem espaço mais lá, inclusive tá com alguns problemas internos lá de relacionamento, já não tem mais clima para ficar no Flamengo, ele é um cara que tá no departamento médico muito tempo, e quando volta não tem espaço, né? Porque tem muitas opções ali na posição dele, e na Fluminense serviria muito, né, cara? Nossos pontas aí não são de fazer muito gol, mas o Cebolinha, quando tá bem, se o filé conseguir se recuperar, ele, manter ele bem em forma, a gente sabe que é um cara que pode ajudar bastante. Mas a situação de que não poderia jogar contra o Flamengo. Então você fazer um contrato com um cara que vive no departamento médico, se tiver um jogo decisivo contra o Flamengo, ele não pode jogar. Pra que a gente quer ele, né? Ainda mais que a final da Libertadores pode ser exatamente o Flamengo e o Fluminense. Exatamente, né? Imagina, você traz o Cebolinha para ser seu reforço para a Libertadores, você chega na final da Libertadores, ele não pode jogar a final porque é contra o ex-clube dele. Isso não existe, né? Até porque se fosse para não jogar contra o ex-clube não se livrava dele, né? Você vê que os caras querem repassar ele até de graça para poder se livrar do salário, faltam menos de 6 meses para o contrato vencer e não devem renovar. O cara deve estar a maior perna nos treinos, porque sabe que não vai ficar, e os caras metem essa. Será que é medo do Flusão, Rodrigão? Com certeza, com certeza. Eles já sabem que é difícil. No último confronto aí, levaram para os pênaltis. Cara, olha só. O Cebolinha realmente deve... Ele recebe um salário muito alto, né? E provavelmente, rescindindo com o Flamengo, ele pediria um salário mais alto ainda. O Mário Bittencourt sempre teve interesse no Cebolinha. Mas agora a informação que o próprio Dezão deu é que acabou. Não tem a menor chance do Cebolinha chegar ao Fluminense. E isso está confirmado a partir de agora com essa pedida do Flamengo aí. No contrato de que eles não poderiam enfrentar o ex-clube. Então não faz o menor sentido pro Fluminense nesse momento, né? Sim, por isso que a gente tem que buscar outro nome, né? Até porque a gente sabe que o Fluminense tem essas lacunas. A gente até comentou aqui nos vídeos anteriores, rapaziada. A rapaziada chegou junto. Muita gente querendo ponta, muita gente querendo atacante, muita gente querendo volantão, camisa 5, muita gente querendo meio campo. Então, assim, a gente sabe que o Fluminense precisa se reforçar, mas também não estamos desesperados nesse ponto de fazer uma besteira dessa. Imagina, pega o Cebolinha com salário caro para o cara se lesionar e não poder jogar os clássicos ainda. Então, assim, desse jeito realmente não tem como fechar. E olha que eu queria o jogador, hein, rapaziada? Vamos precisar falar agora do jogo de domingo, né? Temos jogadores aí voltando de lesão, principalmente na zaga. O Igor Rabelo, né, que teve a luxação no ombro, optou por fazer um tratamento mais tranquilo para ele não precisar ficar fora da temporada, não quis operar e já está treinando com bola, treinando em campo. Freitas também, que estava com uma lesão no tornozelo, já está treinando, deve estar querendo essa vaga de volta, que ele era titular absoluto, né? E o Thiago Silva provavelmente vai ficar fora, né? Porque o Atlético Paranaense joga no campo sintético, e para um jogador de 41 anos força muito mais o joelho, a articulação, e para poupar o Thiago Silva para os jogos mais importantes, principalmente na Libertadores, provavelmente ele não vai jogar.
E o Marcão vai precisar decidir essa semana, e não só o Marcão decidir. Esses caras vão ter que mostrar no treino que merecem a vaga nessa zaga, né? Isso aí, né? Você pode ver ali que as coisas estão começando a melhorar quando acontece isso, né? O Rabelo que podia operar optou por não operar, o Freitas voltando aí quase em tempo recorde da lesão. Rodrigão, só uma correção, não foi o tornozelo, eu achei que tinha sido também. Foi um edema ósseo no calcanhar. Não me pergunta, porque eu não sei nada dessa parte aí. Mas edema ósseo no calcanhar. Porque tu sabe que o Freitas joga até baleado, né? Se der 2 tiros no Freitas, ele bota aqui um band-aid e sai e vai pro jogo. Então foi uma parada mais séria, mas também já tá de volta. Temos o Milan, né? O Milan que teve uma lesão muscular na volta, mas que também já se recuperou. Então a zaga vai voltando a ter ali todos os jogadores. O Thiago Silva, eu concordo contigo, dessa sequência aí, apesar do Atlético Paranaense ser o terceiro colocado, ser uma disputa de terceiro e quarto colocado, não vale o risco de botar ele naquele gramado sintético. Depois tem clássico contra o Vasco, que a gente está com eles engajados, precisamos ganhar deles. Depois tem Platense, então assim, não é o jogo para o Thiago Silva se desgastar. Então eu acho que o Marcão vai ter que abrir a cabeça ali e vai ter que mexer nessa zaga. Eu acho que a parte do Inácio, a gente concorda que o Inácio já é o cara ali que está se destacando mais pelo lado direito. O lado esquerdo, lembra você e pergunta para o torcedor tricolor. Ele botou o Milan. Torcedor tricolor, você iria com o Milan do lado esquerdo da zaga, voltava o Freitas, ia com o Igor Rabelo, que foi muito bem. Deixa um comentário aí pra gente saber quem é que a torcida tricolor tá levando mais confiança. Claro que não tá contando o monstro do Thiago Silva, porque o monstro do Thiago Silva nem entra nesse tipo de discussão, né? E tem os gêmeos também disponível, mas eu acho que ninguém vota nesse aí, não. Pelo menos por enquanto. Tá Quem sabe no futuro. E também uma boa notícia pro tricolor é que o Samuel Xavier, que também teve uma luxação no ombro, né? Também optou por um tratamento mais tranquilo para poder ficar à disposição, né? Eu sei que o torcedor quer ver o Fidelis mais e tá pedindo já, porque ele jogou muito bem quando entrou, mas o Samuel Xavier não vai operar, mas tá um tempinho fora aí. A luxação foi um pouco mais recente do que a do Igor Rabelo. Então pode ser que a gente ainda veja ele nos próximos jogos aí. E o Fidelis, espero que ele jogue bem, que tenha uma continuidade no trabalho com ele, né? Ah, sem dúvida, né? Eu acho que os moleques já ganharam uma outra esperança aí de que estão sendo vistos. Eu não acho que é só porque o Marcão entrou e agora só vai entrar moleque. Claro que é muito importante a gente ter o Rabelo e o Samuel ali, 2 lesões esquisitas, né? Ombro de jogador de futebol, uma lesão que não é muito comum. E os dois ali conseguiram virar ferimento leve, né? No caso do Samuel, nem procedimento cirúrgico vai ter que ocorrer. E no caso do Rabelo, o maluco tá sendo guerreiro, vai operar só no final do ano, porque tá todo mundo sabendo que agora chegou o momento decisivo da temporada. Então agora não é momento de se poupar, não é momento de perder jogo. Então todo mundo está querendo. Isso melhora, né? Inclusive o nosso elenco, porque a gente precisa contar com todo mundo. E os jovens, a gente fala aqui sempre, o pessoal acha até que a gente é um pouco repetitivo demais, que é, pô, Xerém, vocês são basistas, porque a gente acha que a base tem que estar sempre inserida. Repito o que eu falo sempre aqui também, rapaziada. Eu não acho que se a gente botar 11 moleques de Xerém para jogar, a gente vai ganhar de todo mundo. Porque é saber mesclar a experiência de um, com a vitalidade de outro, com o talento de outro. E Xerém tem esses moleques para poderem dar essa ajuda. Então a gente ter um elenco à disposição é importante, inclusive para os moleques de Xerém. Porque quando o Fidelis treina e ele tem que treinar melhor do que o Samuel Xavier, ele se esforça. E quando não tem o Samuel Xavier, ele sabe que ele é a reserva do Guga. Sabendo que ele é a reserva do Guga, esses moleques também não podem perder a cabeça. Apesar de eles serem os moleques da melhor base do Brasil, estarem num grande clube, terem sido formados por um grande clube, eles ainda não conquistaram nada na carreira. Não adianta você com 20 anos querer tirar onda de eu sou brabo. Tu é brabo quando tu ganha as coisas pelo profissional, virar ídolo no Fluminense, e eles têm talento para isso. Mas a questão é, eles têm que ter uma competitividade em alta para poderem estar sempre alcançando ali o melhor nível. Falando em competitividade em alta, precisamos falar do setor ofensivo, né? Eu espero ver uma continuidade com o Riquelme. Mas o que está acontecendo, né? Nessa primeira semana cheia do Marcão treinando mesmo, tendo tempo para olhar, para observar, nós sabemos que no momento o Serna está tendo espaço, o Soteldo, o próprio Ganso. Mas tem 2 jogadores que estão à disposição agora, que eram muito importantes, principalmente o Lúcio Acosta. Mas o Lúcio Acosta e o Savarino, eu espero isso, né? Que eles usem essa semana para poder tentar recuperar a vaga deles. A gente sabe que eles são importantes. Estão uma draga no momento? Estão. O Lúcio Acosta teve lesões naquele Fla-Flu ali. Ele era muito importante. Pré-Fla-Flu, ele estava participando. Tinha bastante participação de gols. Eu acho que eram 3 gols e 3 assistências. Só que depois disso, ele já está com praticamente 20 jogos. Só fez 1 gol e 2 assistências. Então ele está em uma fase. Savarino contou com alguns problemas ali de lesão muscular e tal. Tá sempre entrando e saindo. E quando entra, sumido. Mas esses caras têm que recuperar, né? Eles são os principais. Eles são os caras desse elenco. Sim, em algum momento da temporada a gente achou que eles seriam os 2 principais, né? Era Savarino, Lúcio mais 9.
E o engraçado, cara, é o que você falou, porque quem tu espera que consiga dar uma volta por cima? O Savarino, que é múltiplo-campeão no Brasil, que é um cara que a gente sabe da qualidade, o Lute, que a gente é um cara que a gente vê em campo, que é diferenciado, ou o Serna, porque o Marcão conseguiu recuperar o Serna. Se o Marcão recuperou o Serna, só depende deles dois se recuperarem. O Lute, a gente brincava aqui, é o El diferente, é o El diferente. Hoje ele é o El diferente para pior. O time tá jogando bem e ele é o El diferente que perde o pênalti, o El diferente que entra fora da rotação. Então o Lute precisa de uma conversa e precisa voltar para a melhor fase dele. Já o caso do Savarino, Rodrigão, é um pouco diferente. O Savarino nunca teve 100% fisicamente quando teve no Fluminense. Era o pubis, era a coxa, era não sei o que lá. Então vamos ver se com essa semaninha, depois de ter ficado até relacionado no jogo de final de semana, mas não ter entrado, se ele não recupera. Porque são dois jogadores que não adianta o seu tricolor, a gente vir aqui querer cuspir no prato, né? Falar, não, Savarino, Lute que se dane. A gente vai precisar de todo mundo. Se a gente quer ser campeão da América, a gente sabe que cada vez mais é possível, tem que estar todo mundo querendo e todo mundo querendo demais. Quem imaginaria que quem ia fazer o gol do Fluminense na Argentina no jogo decisivo ia ser o Serna, que um mês atrás todo mundo queria ir embora, né? Então, assim, a gente tem que aproveitar todo mundo que tem no elenco. Do mais velho até o mais novo, do mais barato até o mais caro. Tá no elenco do Fluminense, tem que ser aproveitado. E esses dois jogadores têm que dar a resposta. Também tem que partir deles. Não adianta também. O Marcão não faz milagre. O Marcão ajuda, mas não faz milagre. Para pra pensar o seguinte, essa competitividade vai aumentar muito agora, principalmente quando, por exemplo, o Riquelme entra e entra dando uma assistência, o Serna voltou a fazer gol. Quando o Marcão assumiu, ele assumiu numa sequência de que estava o Fluminense jogando jogo após jogo, de 3 em 3 dias. E ele pegou e falou, mano, vamos manter quem tá bem aqui, Lúcio tá mal? Coloca o Ganso. Então, agora, jogador você conhece, né? Só realmente começa a se esforçar mesmo, a dar o sangue quando a água bate na bunda. Então, nesse momento, eu tenho certeza que Savarino e Lúcio não vão se contentar em ser banco. Ainda mais que, por exemplo, há um mês atrás, eles falavam assim, cara, nós estamos mal, mas olha quem tá no banco pra gente. São os caras que estão piores ainda. Só que esses caras começaram a jogar bola. E agora? Se eles não derem o sangue essa semana no treino, domingo a gente vai ver Ganso jogando, Riquelme entrando no segundo tempo e Savarino ficando no banco, e Lúcio Acosta sem jogar. Então esses caras, eu tenho certeza que eles vão dar o sangue essa semana aí pra tentar recuperar o espaço dele, porque eles perderam o espaço que eles tinham. Sim, e com isso o Fluminense fica mais forte, porque jogadores que a gente não esperava mais nada, como o Ganso e o Serna, estão ajudando. Imagina jogadores que vieram para ser a diferença. Porque o Lute veio para ser o 10 e o Savarino veio para ser titular. Então, assim, se eles fizerem por onde, o Fluminense fica muito mais forte e a gente dá um salto de qualidade. Comenta aí, torcedor, primeiramente, quem vocês acham que deve ser a zaga? O que vocês acharam dessa situação do Everton Cebolinha? Eu acho que vai ser consenso aqui. Eu e o Fernandão estamos no consenso também de que não queremos Cebolinha se for com isso que o Flamengo propôs. E sobre nosso setor ofensivo, Lúcio Acosta, Savarino, conseguem recuperar a vaga? Vão ser importantes. Com certeza a gente espera que eles se esforcem. Deixa o like aí pra gente, se inscreve no canal e, ó, se tiver o botão hypar, clica aí embaixo que ajuda muito a gente também, valeu? Amanhã tem mais vídeo. Valeu! Valeu.